Fala moçada, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, aqui é o Gilmar Marcel e galera, hoje eu tô trazendo pra vocês aí uma grande cena épica do One Piece, que é essa cena do Zoro aqui, tá? Eu vou ensinar pra vocês certinho como desenhar ele desse jeito aqui, certo? Vou ensinar pra vocês a coloração também, a coloração eu separei, deixei em outro vídeo aí que tá no primeiro comentário fixado, porque tem muitos detalhes pra gente trabalhar, então não esquece cara, se você é fã, deixa seu gostei aí pra colaborar, pode pedir outros desenhos de cena épicas do One Piece, né? Quem sabe um dos seus pedidos vai parar aqui no meu vídeo, beleza? Então já vai se inscrevendo no canal se você é novo e vamos lá para o nosso tutorial. Dá uma olhada nessa Anya da Giovanetti. Agora se liga nesse Tanjiro do Iago. Olha que massa esse desenho da Neri. O Hinaldo, ele tava com dúvida e eu tava lá para ajudar. O Eduardo, ele já aderiu um dos estilos de coloração que eu ensino. E sabe o que todas essas pessoas têm em comum? Eles me deram a chance de mostrar minhas técnicas e estão evoluindo muito com isso. Todos eles fazem parte da minha família de alunos no meu curso online. Venha fazer parte você também. Clica no link da descrição e eu garanto que você vai gostar. Muito bem pessoal, vamos começar aqui agora o nosso desenhão do Zoro. E seguinte galera, aqui eu estou usando uma folha no tamanho A4 e aqui na base de cima da folha a gente vai fazer um pequeno círculo, tá? Veja que eu estou fazendo bem em cima da folha mesmo, mas claro, não encosta muito no limite da folha, tá? Não encosta lá. Bom, aqui eu vou deixar a medida para vocês também, tá? Que no caso esse círculo aqui ele tem 3,5 cm. Eu vou fazer uma outra base aqui agora, que vai ser a base do rosto do Zoro, certo? Essa base do rosto é o seguinte, a gente vai fazer esse traço descido, tá? E depois eu vou basear, né, esse traço aqui em vertical no caso, e eu vou basear aqui o formato do rosto de acordo com a base do rosto do Zoro, certo? Lembrando que o queixo do Zoro é um queixo quadrado, então já vou deixar aqui essa basezinha um pouquinho quadrada na parte de baixo no queixo, e aí tem a base do detalhe do maxilar e a parte do rosto que vai subindo até encostar no círculo. Não se preocupa também que eu vou deixar para vocês aqui a medida certinha da altura, né, desse traço aqui em vertical no caso que eu fiz, para poder fazer essa base do Zoro, certo? E aqui nós temos cerca de 5 centímetros, tá? Então você faz o tracinho com 5 centímetros e define a base aí do rosto dele completo. Isso aqui já vai ficar certinho, já vai ficar legal pra gente poder fazer o nosso desenho do Zoro. Essa cena é muito épica, né, cara? Agora que vamos fazer o seguinte, vamos desenhar o esboço completo do personagem, tá? E para fazer isso eu vou começar por essa base do pescoço. Eu vou desenhar um lado e o outro do pescoço juntamente com a parte que meio que divide o pescoço, tá? Que vai meio que tá cortando o pescoço. Eu gosto de fazer essa base cortando porque assim eu vou ter uma noção maior no desenho na hora de fazer os outros detalhes, tá? Galera, aqui nessa basezinha eu vou descer agora a parte que vai para o ombro dele, só que eu não vou desenhar o ombro do Zoro ainda, tá? Aqui no caso eu vou fazer apenas a base do peitoral no manequim. Esse estilo de esboço, né, que a gente tá fazendo é um esboço manequim, tá? Isso aqui eu ensino muito no meu curso online. Se você quer aprender muito mais, se você quer desenvolver os seus desenhos, né, você já sabe desenhar, mas precisa de novas técnicas, se inscreve lá no meu curso online que eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa comigo, tá? Tudo é muito bem explicadinho, aulas em tempo real para vocês também, explicando tudo, desenhando, colorindo e muito mais, beleza? É só me dar essa chance que eu tenho certeza que você fazendo parte aí dos alunos do curso vai crescer muito mais com a gente, tá? Então aqui ó, veja que eu já vou baseando o peitoral do Zoro, tá? E depois que eu faço essa base do peitoral, eu vou fazer aquela parte que vai para o abdômen, certo? Então aqui é meio que uma divisa de musculatura entre o peito e o abdômen. Depois esses traços laterais aqui mais finos, né, na base do abdômen, já chegando na cintura, eu já faço um pouco mais fino, tá vendo a parte da barriga dele ali. E agora aqui eu vou desenhar também como se fosse uma cuequinha, então vai ser a base da cintura do Zoro, beleza? Lembrando que essa parte aqui, galera, é um esboço, tá? Isso aqui não quer dizer que vai ser 100% aplicável, certo? Aqui a gente vai poder ir modificando o desenho, vai servir apenas para a gente pegar uma grande proporção legal no desenho aqui, tá? Então lembrando que tudo que a gente tá fazendo é um esboço, você tem que fazer ele de forma bem clarinha, certo? Eu vou passar novas medidas para vocês aqui também sobre essas partes aqui do desenho, tá? Essas medidas do pescoço até a base do peito dele, certo? Que no caso aqui tem 4,5 centímetros e da base do peitoral até a cintura dele tem mais 4,5 centímetros, que ao todo dá
9 centímetros, tá? E aí você consegue ver todos os detalhes certinho. Ali da base da cintura dele até o final da coxa, eu marquei aqui para vocês também, e aí acabou dando 9 centímetros também. Então veja que a cintura e a coxa e a parte do peitoral com o abdômen, todos têm 9 centímetros. Você pegando essas medidas aí, colocando numa folha A4 normal, você vai conseguir fazer o seu desenho tranquilamente. Mas faz esse bonequinho que ele é super importante, tá? Agora aqui eu vou fazer o seguinte, galera, eu vou descer a base do ombro dele, tá? Eu vou fazer duas bolinhas onde vai ser os ombros do Zoro, certo? De um lado e do outro também. Eu vou tentar deixar essas bolinhas um pouco parecidas, tá? E essa aqui é a parte mais complicada do desenho, que é a gente fazer os braços cruzados. Não sei vocês aí, mas eu não sou muito acostumado a desenhar braços cruzados. Mas claro que com o treino eu tenho aí, né? Eu já consigo desenhar tranquilamente esses braços. O que eu falei é que eu não sou muito acostumado. Então na hora que eu vou fazer, eu também sinto um pouco mais de dificuldade, tá? Então não se preocupa se você sentir dificuldade com isso. É super comum para qualquer pessoa, certo? É aquilo que a gente não tá tão acostumado a fazer. Então para fazer esse braço cruzado, veja que eu fui descendo a lateral ali do braço, no caso o braço esquerdo dele, né? Eu fui descendo a lateral e levando até um outro ponto que encosta lá no abdômen dele, digamos assim, tá? E agora eu posso fechar essa base do braço dele na parte de cima também, colocando todo o restante do braço e linhas também ali do antebraço, né? Para poder fechar. Lembrando que a mão dele, nesse braço esquerdo, ela vai estar aparecendo os dedos, né? No caso aqui nesse antebraço esquerdo, que é justamente essa forma geométrica que eu acabei de fazer aqui. Ficou meio que um triângulo todo arredondadinho, digamos assim, tá? Fechei a musculatura também e vou fechar a base da mão desse outro lado. Já esse outro lado a mão vai estar escondida, a mão vai estar lá por baixo do músculo dele, tá? Nesse braço direito do Zoro, certo? Então aí eu vou desenhando a parte esboçada e depois que eu faço isso, eu só vou fechar, né? Meio que seguindo o que eu já desenhei aqui, tá? Ó, se eu já fiz um braço de um jeito, eu só tô tentando fazer ele ao contrário. Beleza, aqui eu dei um leve zoom na câmera e aqui agora é o seguinte, galera. Eu vou apagar um pouquinho com essa borracha limpa-tipos, vou deixar esse esboço bem claro, mas óbvio, vai dar para vocês enxergarem tranquilamente. E eu vou começar pela parte do rosto do Zoro, né? É o rosto que a gente vai trabalhar primeiro, tá? E para fazer o rosto dele, eu vou passar duas linhas em horizontais, elas bem próximas mesmo, tá? Porque o olho do Zoro não é tão grande assim também. Ele já tem aquele rosto mais adulto, né? E não é tão grande, a gente já define por isso aí, tá? E para fazer o olho dele vai estar bem escurecido, então não vai ter íris, pupila, essas coisas nem nada. A gente faz algo que represente a sobrancelha e o formato do olho do Zoro, tá? O formato do olho do Zoro, ele é, digamos que ele é meio quadradinho, só que a ponta do olho, né, a parte de trás assim no canto do olho, já próximo à orelha, já é mais pontiagudo, tá? Então é assim que eu faço e logo em seguida eu faço o preenchimento de todo ele para você ver como é que vai ficar mais ou menos parecido aí com o do anime, tá? Nesse outro lado a gente vai trabalhar a mesma coisa, dá um espaçamento legal no olho e faz a mesma base do olho, tá? Deixa ele todo quadradinho, só que com aqueles cantos pontiagudos, tá vendo? Juntamente com a base da sobrancelha em cima, tá? Veja que na testa também eu adicionei dois detalhezinhos, né, de expressão na base da testa, beleza? Para fazer a parte do nariz é o seguinte, ó, aqui embaixo a gente vai desenhar meio que um triângulozinho, só que desenha ele um pouquinho torto por causa do sombreamento, tá? A gente tá falando de sombreamento aqui. Então a parte mais torta quer dizer que é a parte mais escurecida do nariz, tá? Então pode desenhar ele tortinho assim mesmo, certo? Coloco mais algumas expressõezinhas ali no nariz. A boca dele é simples demais, né? A gente vai fazer uma boca voltada para baixo, com a partezinha do lábio inferior, né? Um tracinho do lábio inferior. Então vai ser uma coisa muito mais simples de se concretizar aqui no desenho. Agora eu posso puxar a lateral do Zoro na parte do queixo, do maxilar dele, tá? E para fazer isso eu vou fazer as duas costeletas que ele tem, né? Que ele tem costeletas na lateral ali. E o seguinte, cara, como eu falei para vocês, o rosto dele já é um pouco mais quadrado, né? Então eu vou seguindo essa base, tentando deixar o rosto realmente um pouco mais quadrado, beleza? Então eu fecho essa basezinha que eu já tinha desenhado de esboço, que para mim já estava legal, não modifiquei tanto, tá? Então aí vai ficar maneiro. Agora podemos fazer essa base do cabelo dele, né? Que aí a gente faz essas covinhas aqui no lado, na lateral do olho, e depois sobe a linha na base de cima dessas covinhas aí, dessa parte do desenho do cabelo dele. A
gente vai fazer alguns cabelos, né, na partezinha, algumas mechinhas bem na parte central, tá? E assim a gente consegue desenhar mais ou menos essa base do cabelo do Zoro nessa lateral. Agora a gente vai fazer as orelhas antes de prosseguir com o cabelo, beleza? Para fazer as orelhas é simples demais. Você vai pegar da ponta do nariz ali até a base de cima do olho, tá? Então você vai trabalhar as duas orelhas nessa altura, certo? Lembrando que a orelha embaixo ela é um pouquinho mais fina, quando a gente vai subindo ela já vai abrindo um pouco mais. Então vai gerar esse formato que vocês conseguem ver aí, tá? Agora eu vou dar uma dica bem bacana para vocês. Lembrando que também, né, antes disso, uma das orelhas, que no caso a esquerda dele, tem 3 brincos, tá? Então, os 3 brincos são 3 bolinhas com 3 tipo gotinhas, né? Como se fosse gotas de água, cara. Então a gente faz aí só aquelas esticadinhas, digamos assim, tá? E aí eu faço tudo junto e fica legal. Agora vem a dica bacana para vocês, né? Depois que a gente finalizou as orelhas, colocou os detalhes, é o seguinte, cara. Vamos fazer aqui uma demarcação de mais ou menos como vai ser a altura do cabelo do Zoro, tá? Aqui no meu caso, eu acho que eu ainda deixei ele um pouquinho mais alto do que deveria, cara. Ele poderia ser só um pouquinho mais baixo, porque nessa demarcação que eu fiz, eu comecei a fazer as mechas do Zoro, tá vendo? Ó, fui colocando mecha por mecha, e aí eu fui vendo, né, que lá em cima, mas isso eu só notei depois que eu terminei o vídeo, tá? Eu vi que lá em cima o cabelo dele ficou um pouquinho mais alto do que é, né? Porque o cabelo dele é um pouco mais baixo que isso, tá? Se eu tivesse feito mais baixo, ele teria ficado mais legal ainda, mas isso não implica muito no desenho. Você pode fazer mais baixo aí tranquilamente, cara, porque eu tô passando aqui informações para você poder fazer um desenho bacana também. Então veja só, por eu ter demarcado a base do cabelo, eu consegui fazer todas as mechinhas, né, que são mechas bem pequenas, e depois eu fiz a partezinha aí por dentro, né, que são mais tracinhos de fios de cabelo, de mechinhas, para deixar bem destacado no desenho do Zoro, beleza? Bom, a base do rosto dele já tá pronta. Lembrando que tem vários ferimentos, mas deixa a gente vai fazer na line art, tá? Os ferimentos, beleza? Juntamente com sangue que a gente vai fazer na pintura, enfim, outras coisas não vai ser agora na base do desenho. Vamos seguindo aqui. Agora que nós vamos fazer o seguinte, vamos descer o traço do pescoço, tá? Galera, esse pescoço dele, no caso os traços que descem para o ombro, é o que eu tô fazendo aí, né? Eu já fiz uns tracinhos ali no centro também, de detalhes. Eu vou meio que ajustar um pouquinho depois, tá? Mas eu vou mostrar para vocês. Pode desenhar assim, deixa aí fraquinho também. Eu meio que vou deixar ele um pouquinho mais alto, digamos assim, porque eu não gostei do jeito que ficou. Ficou parecendo que o Zoro tem um pescoço mais longo do que devia, que realmente os personagens de One Piece geralmente eles têm um pescoço longo, né? Mas aqui no Zoro, cara, eu deveria ter subido um pouquinho mais o traço aí na lateral desse pescoço dele. E é isso que eu vou fazer mais adiante, mas eu vou mostrar certinho para vocês, tá? Não se preocupa. Logo em seguida eu venho para a base do peitoral, né? Como vocês já podem ver, colocando vários detalhes aqui na base do peitoral. Eu vou desenhar essa parte do peitoral completa, né? Juntamente também com a partezinha lateral do peitoral dele, né, que vai pegar para o ombro, tá? E eu vou colocar o seguinte, cara, ó, aqui agora, antes de continuar essa base do peitoral dele, lembrando que um lado vai ter a base da camisa dele toda rasgada ainda, a gente vai trabalhar nisso, né? Mas vamos finalizar esses braços dele aqui, tá? Por quê, cara? Como eu falei para vocês, é o mais difícil do desenho. Mas como a gente já tem o esboço, né? Como a gente conseguiu fazer um esboço legal, aqui agora eu vou apenas detalhar essas partes que eu fiz, ó. Tá? Eu vou colocar traços de musculatura no caso, principalmente nesse primeiro braço que eu vou desenhando, né? Então desenha musculatura ali no cotovelo dele, né? Na parte do braço também. Veja que a linha já não desce mais como um esboço manequim, ela já desce mais curvada, gerando todas as musculaturas no desenho, tá?
Eu posso trabalhar também os dedos, né? Lembra que eu falei que a única mão que aparece é essa aqui, né? No caso com os dedos, tá? Então eu vou desenhar aqui. Eu começo pelo dedo mindinho, depois eu faço um outro seguindo a base do dedo mindinho. E assim eu vou fazendo mais os outros 2 dedos. 3 dedos dele vai estar encostado e o outro, né? O polegar dele, no caso o indicador, desculpa, tá? Esse indicador dele vai estar um pouco mais levantado, digamos assim, então ele vai estar com um aspecto um pouco diferente. Ele é o único dos dedos que vai ficar com um traço um pouco diferente, tá? Então aqui eu posso fechar a mão tranquilamente, lembrando que eu estou colocando as unhas, né, em cada um deles, tá? Então você vai vendo aí que vai ficando com um aspecto muito bonitão no desenho. Bom, o Zoro você já vê que já está começando a aparecer o traço dele, né, o real traço dele, tá? Então é isso que a gente vai continuar trabalhando aqui no desenho. Agora vamos finalizar esse outro braço dele, no caso o braço direito do Zoro, tá? Esse braço dele aqui é um pouco mais simples de fazer, né? Já que a gente não vai ter a mão por cima, então a gente vai adicionar apenas as partes musculatura, seguindo mais ou menos o que eu já fiz com o outro, né? Traço do cotovelo ali, a basezinha do antebraço, que é a musculatura completa, né? E nesse braço dele aqui também a gente vai desenhar meio que uma veia, tá? Algo assim representando uma veia inchada, tá? Pela noção, pela parte do momento lá também, né? E também porque a referência tem essa veia, né? Então a gente faz aí. Aqui agora, pessoal, a gente vai precisar colocar aquela roupa rasgada, tá? Para fazer essa roupa rasgada, ela é um pouquinho complicada, cara. Pode ter certeza, porque assim, parece simples, mas olha o que acontece. A gente vai ter que ir gerando aqui mais ou menos o formato dela, né? Que é todo ondulado, algumas partes é pontiaguda, tá? Aí tem uma parte que é mais fina, outra é mais grossa. E isso a gente vai ter que imaginar também a parte do ombro embaixo, tá? Garanto para vocês que essa aqui é a segunda parte mais complicada. Depois vai ser tudo bem facinho de fazer. Aqui no caso, com minha explicação, eu tenho certeza que está sendo fácil para vocês, já merece até um like no vídeo, né? Então veja só, eu vou desenhando essa roupa e ao mesmo tempo que eu vou desenhando ela, eu vou me baseando ali a base do ombro que está lá por baixo, né? E depois eu posso finalizar toda a base da roupa colocando os detalhes de rasgo dela, né? Toda a curvatura. E aí vocês conseguem ver certinho, tá? Eu vou deixando tudo certinho, tudo bem detalhado para vocês. E assim dá para acompanhar tranquilamente como desenhar essa roupa. Lembrando que ela vai cortando, né, de um lado ao outro. Lembra a cicatriz do Zoro? A gente vai fazer ela, tá? Então é como se fosse a direção da cicatriz. É como se a camisa com a cicatriz formasse um X no Zoro, tá? E no caso aí agora é justamente esse traço que a gente quer no desenho, tá? É o que a gente vai deixar aqui todo detalhado. Então a base da camisa tá aí para vocês. Agora vamos desenhar aquele tecido que ele usa na cintura. Tem um nome, cara, para isso aqui. Eu esqueci o nome agora, tá? Mas então é o seguinte, aquela faixa verde, né, que ele usa na cintura, certo? Para fazer essa faixa é o seguinte, eu vou desenhar todo ondulado também nas laterais, certo? Essa base da faixa vai ficar toda onduladinha, tá? Por dentro eu vou fazer alguns traços também que vai representar curvaturas. Essas ondulações que a gente faz aqui pela roupa é para representar a curvatura que ela está gerando, certo? E depois a gente tem que desenhar aquelas divisas, né? São tracinhos de divisas, ó. E aí eu vou desenhando de acordo com a curvatura que o tecido vai formando. Eu vou desenhando de duas em duas, tá? Para deixar um destaque aí bem detalhado
no desenho, beleza? Então aí eu vou fazendo até conseguir completar, seguindo as curvas que eu vou desenhando. Veja que se eu passei um tracinho ali, toda base que eu passei um tracinho vai gerar uma outra curva, e aí eu vou ondulando todas essas partezinhas, seguindo essas curvas que eu desenhei no tecido dele aí, tá? Bom, galera, aqui é o seguinte, mudando o ângulo novamente, eu já estava até desenhando, né, a parte da calça embaixo. Eu tive que apagar porque eu acabei esquecendo que eu tinha que aumentar a câmera, né? Eu tinha que tirar o zoom da câmera, cara. Mas aí eu acabei lembrando, né? Mesmo antes de acabar o desenho, tá? Só precisei apagar uma partezinha ali de leve, mais tranquilo. Aqui eu vou começar pela parte central da calça, né? Colocando os detalhes de costura e dobras dele, juntamente com a base das pernas embaixo. Lembrando que toda a roupa do Zoro, ela foi atingida também pelo poder do Kuma, né? E aí é o seguinte, cara. Faço todas essas ondulações, todas essas basezinhas na lateral da perna também, tá? Lembrando que essa perna esquerda dele também vai estar com um pouco mais de rasgo na calça, tá? O rasgo é tanto que a gente consegue ver a perna por baixo também desses rasgos, certo? E na outra lateral a gente consegue desenhar apenas ondulado, né? Faz apenas umas ondulaçõezinhas para representar mesmo essa base da calça do Zoro, para deixar um destaque bem bacana. E assim a gente consegue, né, um traço muito massa no desenho e uma perspectiva legal, né, para fazer essa cena épica do One Piece, tá? Aqui na base de baixo eu vou pegar uma régua, vou passar uns tracinhos, né, para poder representar essa parte aqui das pernas, o limite, né, da referência, tá? E depois eu faço o restante ali da roupa rasgada, certo? Juntamente com alguns outros detalhes aí que eu vejo que vai precisar ser adicionado no desenho. Bom, como eu tinha dito para vocês, vamos dar uma melhorada nessa base do pescoço dele, que eu não gostei tanto, cara. Como eu falei para vocês, eu achei baixo demais essa musculatura. Então vou apenas arredondar um pouco mais para cima, ó. Tá vendo? Eu faço um corte maior para cima. Assim fica um pouco mais parecido, né, com o traço do One Piece, principalmente do Zoro lá no anime, tá? Que essa é a intenção do desenho. Lembrando que ele tem a cicatriz, como eu falei para vocês aí anteriormente, tá? E para fazer essa cicatriz faz um cortezinho levemente curvado, tá? Porque o peitoral do Zoro, ele faz uma curva, né? A musculatura dele gera curva, tá? Então o traço não pode ser reto. A gente faz um pouquinho curvado, um pouquinho em formato de arco, juntamente com os tracinhos que vai representar a costura, e aí já vai ficar de boa no nosso desenho, tá? Agora aqui a gente vai para line art dele, beleza? Para fazer a line art é o seguinte, galera, eu vou pegar aqui a borracha limpa tipos, é a mesma que eu usei para apagar o esboço lá no início, né? Vou deixar esse esboço clarinho de novo, tá? E aqui agora eu posso vir com a canetinha, certo? Aqui no caso eu vou usar duas canetinhas. Eu vou usar a canetinha número 05 para fazer todos os detalhes do Zoro, tá? Juntamente que eu vou deixar algumas partezinhas aí para fazer, porque depois eu vou usar a 02, mas antes, né, eu vou mostrando para vocês aí mais ou menos como eu tô fazendo, tá? Então o que acontece aqui, cara? A gente sabe que o Zoro, ele é todo cheio de ferimentos nessa parte aqui, né, nessa cena aqui. Mas com essa 05 eu não vou fazer os ferimentos, porque eu quero que esses ferimentos fiquem com traços finos, para dar um destaque maior ao personagem. E eu também não vou fazer detalhes do brinco e nem a roupa rasgada dele com a 05. Eu vou deixar para fazer tudo com a 02, tá? Juntamente com a partezinha ali da roupa central dele, aquela faixa verde dele da cintura, aquelas ondulações, né, de divisas também, eu vou fazer com a outra canetinha, tá? Bom, aqui agora eu posso vir com a canetinha 02, e aqui no caso é bem mais fina, né? Aqui eu vou fazer toda a partezinha que eu falei para vocês, que é o brinco, a roupa e ali a parte da cintura também. Veja que com um traço mais fino, o desenho já fica com outro destaque, né? A line art já fica com outra vida. E também aproveitando a canetinha 02, eu vou fazer todos os traços, né, de ferimentos do Zoro, tá? Então aqui, ó, não segue bem um padrão, tá? Mas você pode acompanhar pelo que eu tô fazendo aí, porque fazendo assim, eu tô olhando a referência e vendo mais ou menos como fica legal fazer esses tracinhos, tá? Então a gente sabe que todos esses traços de ferimentos, de coisas, né, de
arranhões, enfim, tem sobre todo o Zoro, juntamente com o rosto dele, né? Enfim, até na roupa tem essa partezinha de arranhões, então eu não poupo nada, tá? Eu vou fazer em tudo aqui, beleza? Logo depois é só a gente apagar o esboço e aí fica o nosso desenho prontão. Lembrando que eu vou fazer uma parte 2 aí, ensinando uma coloração bem bacana para vocês, principalmente na parte do sangue deles correndo aí, né? Enfim, vai ter muito detalhe bacana para você deixar o seu desenho bonitão também. Então, mano, deixa o gostei aí, não esquece de se inscrever no meu curso online, tá? Que eu te aguardo lá como aluno, eu tenho certeza que você vai melhorar demais comigo, cara. Até a próxima!